Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é uma resenha do último livro que nós lemos no mês de outubro, mês do horror. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, ok? Qualquer sugestão deixa aí no box da descrição. Vamos para a resenha? Vem comigo! O livro da resenha de hoje é de um autor muito jovem, mas que apesar da pouca idade já fez muito sucesso com os seus livros, já editou, já publicou, na verdade, vários livros, já fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso, já ganhou vários prêmios e o nome desse autor é Rafael Montes e o livro é O Vilarejo do Rafael Montes. Falando um pouquinho sobre o autor, o Rafael Montes, além de novo já ter tido vários livros publicados, o Rafael Montes é formado em Direito pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi o meu contemporâneo também no mesmo curso, na mesma faculdade. Então, esse também foi um dos motivos pelos quais eu fiquei curiosa, né, para ler um livro dele. Porque, na verdade, eu nunca me interessei, né, nunca gostei muito de suspense, terror, nunca foi um gênero que me atraiu. Eu lembro que desde pequena eu tinha um certo receio de assistir. Eu acho que muita gente, isso aconteceu com muita gente, quando a gente é mais jovem, assim, lá na fase de criança, a gente tem um pouco de receio, de medo desses filmes, né, de terror, de suspense. Eles causam na gente um certo terror noturno. Depois de você assistir um filme desses, você tem receio de acordar de madrugada para ir ao banheiro. E isso aconteceu comigo, e eu lembro que eu só assistia esse tipo de gênero, né, na época, né, em filme, eu só assistia esse tipo de filme se eu tivesse acompanhada, tal. Aliás, ou seja, né, eu tinha o medo, né, aquele medinho de criança de assistir, mas ao mesmo tempo eu queria ver, eu tinha curiosidade. Então agora, já nessa fase adulta, né, eu fiquei sabendo que o Rafael estava publicando alguns livros. E aí fiquei me perguntando, meu Deus, quem diria que aquele rapaz que eu via caminhar lá pelos corredores da UERJ, típico estudante de direito, todo engravatadinho, todo de roupa social, ia virar um escritor, né? Ia abandonar o direito, ia deixar o direito de lado e ia virar um escritor. Na verdade, né, até que não foi uma troca tão ruim assim, porque vamos convir que ser escritor é muito mais legal. É muito mais instigante, né? Não tem que ficar dentro de um escritório o dia todo, engravatado, aturando cliente chato, né? Aquelas demandas exigentes. Então, você escreve no seu tempo, entrega para a editora, publica. É lógico que eu não estou menosprezando o talento dele, né? É lógico que o talento dele está aí já consolidado nesse gênero, né? Mas entre ser um escritor e ser um advogado, eu acho que o escritor é mais bacana. Mas, enfim, e aí eu tive a curiosidade de pegar um desses livros. Eu falei assim, poxa, eu nunca tive curiosidade em razão de eu nunca ter sido fã desse gênero. Eu comecei na adolescência a minha vida de leitora, mas nessa fase de adolescência, eu lia quando eu era criança, assim, gibi, né, gente? Todo mundo começa com gibi, né? Na fase de criança você lê um gibi aqui, um gibi ali. Meu pai costumava trazer alguns gibis que ele ganhava no trabalho para casa, e aí aqui em casa nós líamos e dividíamos, éramos 3 irmãs, 3 mulheres, e dividíamos ali, esses gibis passavam de mão em mão. Quando foi chegando na adolescência, aí é que eu tive assim aquela curiosidade de ler realmente um livro e comecei a ler. Comecei pelos romances, né, como toda a menina, a adolescente, que normalmente, né, raras exceções, começa pelos romances ali, Bianca, Sabrina, Júlia, aquela coisa. Indo no sebo para trocar romance, comprava uns, depois trocava por outros, e assim a gente ia lendo, né, esses livros.
Então, acabou que eu nunca tive curiosidade, né? Já tinha aquele receio da infância, nunca tive a curiosidade, mas enfim. Chegou o mês do horror e eu falei, não, eu tenho que ler alguma coisa de horror, né? Eu tenho que desbravar esse novo gênero, eu tenho que deixar de lado esse meu receio dessa leitura, até porque isso era quando estava lá atrás, eu era criança, né? Depois disso eu nunca mais li. Como é que eu vou dizer que eu não gosto de um gênero baseado apenas na minha experiência infantil, né? Então eu falei assim, não, agora eu tenho que ler um livro desses. E aí, no mês do horror, eu coloquei lá no perfil do Instagram para que vocês votassem, vocês escolheram o Vilarejo. Tinha o Vilarejo, tinha os Suicidas e tinha um livro do Stephen King e vocês escolheram o Rafael Montes. Né? Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Eu já queria ler um livro dele, já tinha 2 livros em e-book dele aqui comigo, que eu comprei, e tinha também um do King, e entre essas escolhas aí, essas opções, vocês escolheram o Vilarejo. E nesse livro eu achei muito interessante, né, porque o início do livro, já no prefácio, o livro é instigante. Porque o livro já começa instigante pela forma como ele chega, né, o início dele, né? Como ele chega às mãos do Rafael, ou seja, aquilo que inspirou, que fez o Rafael juntar e fazer esse livro, na verdade foram 3 diários que ele conta no prefácio, de uma senhora com mais de 90 anos que morou em Copacabana e que veio a falecer. Essa senhora tinha uma biblioteca muito grande, com não sei quantos mil livros, agora eu nem recordo de cabeça, mas muito livro mesmo, e a filha dela quis se desfazer da biblioteca, coisa que eu particularmente ia ter muita dificuldade de fazer, né? Porque o sonho da gente que gosta de ler é ter uma biblioteca em casa. Aí você já tem, a sua mãe já tem uma biblioteca, você vai se desfazer, eu pelo menos salvaria vários livros, né? Se eu não pudesse levar todos comigo, pelo menos algumas dezenas eu salvaria. Mas enfim, e aí essa filha dessa senhora que faleceu, que tinha a biblioteca, entregou toda essa coleção, todos esses livros no sebo lá de Copacabana. E por acaso, né, o Rafael com certeza é um rato de sebo, porque conhece até o dono do sebo, deve frequentar, né? E aí o dono do sebo entrou em contato com o Rafael, porque ele, avaliando os livros que foram doados lá para o sebo, né, que foram entregues lá, não sei se foi comprado, né, se ela deu os livros, se ela vendeu, não sei. Só sei que ele, analisando os livros, no meio dos livros ele encontrou 3 cadernos escritos à mão com algumas gravuras, mas estava numa língua em que ele não conseguia identificar. E aí, por conta disso, ele entrou em contato com essa senhora, com a filha, né, dessa senhora falecida, e perguntou, olha, encontrei 3 cadernos aqui, com encadernação de couro, né? Acredito que sejam diários, a senhora não tem interesse de ficar, de vir aqui buscar? E ela também não teve interesse de pegar esses cadernos que, naquele momento, o dono do sebo considerava que eram diários. Portanto, ele foi e resolveu, não sei por que cargas d'água, ligar para o Rafael e perguntar a ele se ele tinha interesse nesses diários. Aí o Rafael teve interesse, foi até o sebo, pegou os 3 cadernos e começou a pesquisar. Num primeiro momento, ele achou que a língua ali da escrita dos diários era o russo. Mas pesquisando daqui, pesquisando dali, ele descobriu que não era russo. Ele, olhando e folheando esses cadernos, ele encontrou um nome de uma pessoa chamada, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, Peter Binsfeld. E Peter Binsfeld era um padre que havia feito a classificação dos demônios de acordo com os 7 pecados capitais, ou seja, cada pecado capital tinha um demônio específico correspondente. E aí ele faz essa classificação e dá o nome para esses 7 demônios, um nome que não era dos 7 pecados capitais, né, mas ele deu um nome para cada um desses demônios. E aí, a partir daí, das pesquisas do Rafael, descobre que a língua original dos textos nesses cadernos não era um diário, mas que eram escritos, né, como se fossem histórias, e era em sumério. Olha só, sumério é uma língua morta. Tá ok? Então, baseado nisso, ele continuou pesquisando sobre esse padre, esse Peter Binsfeld, sobre o sumério, sobre essa língua morta chamada sumério. E aí, em relação a esse idioma, ele descobriu que existia um professor italiano especialista nesse idioma, e ele entrou em contato com esse professor, telefonou para ele e propôs a ele um encontro.
né? Foi até a Itália, se encontrou com esse professor, conversou com ele. O professor, quando viu os cadernos, levou um susto e recomendou que o Rafael não publicasse. Ou seja, que o Rafael não se dedicasse a fazer a tradução e nem publicasse o livro. O Rafael, muito insistente, né? Pediu, insistiu. Quando viu que realmente o professor não ia fazer essa tradução para ele, ele pediu ao menos que o professor desse algumas dicas, algumas orientações, e aí o professor, pela insistência dele, cedeu e indicou alguns dicionários, e aí começa aquela coisa do escritor, né? A curiosidade de desvendar o mistério, né? O escritor é sempre uma pessoa curiosa. E aí ele tentou desvendar e pesquisa daqui, pesquisa de lá, usando aquele dicionário, até que ele conseguiu fazer a tradução e descobriu que aqueles cadernos continham 7 contos, que são histórias independentes entre si, né? Ou seja, uma não depende da outra, porque todas elas têm começo, meio e fim. Porém, na 7ª história tem o fecho, e é como se fosse a moral da história. Ou seja, na 7ª história você vai entender por que aconteceu aqueles fatos naquele vilarejo, né? Agora, passando para a história, já entramos, né, falando um pouquinho aí de como esses cadernos chegaram na mão do Rafael em 2014 e tal, mas falando da história em si, a história se passa num vilarejo esquecido, um vilarejo distante, num lugar cercado pela neve, num período de inverno muito rigoroso, e aquele vilarejo distante, que só tem uma estação de trem para chegar e para sair daquele vilarejo, fica completamente isolada por esse inverno rigoroso, e as pessoas não conseguem mais nem ir até lá e nem sair de lá. Tem muita dificuldade para sair daquele local por conta da neve. O que vai ocorrer é que as pessoas começam a ter necessidade das coisas, né? Porque como eles estão isolados, as mercadorias não chegam ao vilarejo, não chega comida, e aí eles vão sentindo as consequências desse isolamento, vai acontecendo uma fome generalizada naquele lugar e começam a ocorrer fatos estranhos, porque as pessoas que moram nesse vilarejo, que no livro não diz o nome, não tem o nome, né? E as pessoas vão morrendo aos poucos, paulatinamente, no decorrer da história, né? E a história vai pegando um morador por vez. O primeiro conto fala a história de um morador, depois vem a história de outro morador, e assim vai os 6 contos iniciais. E aí, no 7º conto, você vai ter o fecho da história, ou seja, por que aquilo estava acontecendo naquele local, qual era a moral da história, né? E aí você descobre. E olha, gente, eu vou te dizer, é um livro que é, assim, pesado. Para quem assim, não está acostumado a ler suspense e terror, é um pouco chocante. Eu lembro que eu comecei a ler as primeiras páginas e logo no primeiro conto, que eu li na ordem, né? Logo no primeiro conto, eu já levei um susto. E aí eu dei uma parada, fiquei uns 2 ou 3 dias assim, ai meu Deus, o que eu faço? A vontade era meio que parar de ler, mas aí eu pensei, não, eu me comprometi no perfil a ler esse livro, a trazer uma resenha. Eu me desafiei a ler esse gênero, que eu não tenho costume, embora eu já tenha visto, eu vejo filmes desse gênero, já vi essa última série do Rafael da Netflix, Bom Dia Verônica, se não me engano. Eu assisti, pelo menos o primeiro, né? O primeiro episódio não, a primeira temporada. E realmente o Rafael ele tem uma escrita assim, surpreendente, né? Ele consegue prender a gente, ao mesmo tempo a gente fica presa na história e apavorada e querendo desistir, mas curiosa também, né? E aí eu só sei que eu continuei, dei uma pausa assim de 2 ou 3 dias. Acho que também não estou acostumada, né, gente? Tem que me dar aí um desconto. Aí eu continuei a ler o livro e fui lendo conto por conto, e o livro vai fluindo, né? Porque você quer descobrir por que aquelas pessoas estão morrendo, qual é o grande motivo, realmente é a fome que está matando todos eles, o que está acontecendo, né? Porque existe essa questão da fome porque o vilarejo está isolado pela neve. Inclusive um dos contos, né? O marido lá, o pai de família lá sai da casa dele justamente para tentar conseguir alimento, porque já estava faltando na casa dele para a esposa e para os filhos o alimento. E ele sai e fica vários dias fora na tentativa de conseguir algum alimento para trazer para sua família. Então, gente, você fica nessa dúvida e nessa tentativa de será o que está acontecendo, aquela curiosidade, né?
e aí chega o último conto, que é o 7º, e aí você descobre finalmente o que está acontecendo, e é sensacional, gente. O 7º, para mim, o capítulo que eu mais gostei foi o 7º. De todos. Todos são instigantes, todos são interessantes, todos são cruéis, né? A história é cruel, é chocante, mas quando chega no 7º, que você descobre o porquê que aquilo está acontecendo, aí você realmente concorda. E olha, para mim a melhor parte é esse último conto, porque ali você entende por que está acontecendo e você vai concordar que realmente é isso. É isso mesmo, você concorda com aquele fecho do livro. Então, eu amei o livro, gostei, apesar do choque inicial. Recomendo a leitura. Eu não dou 5 estrelas, gente, porque realmente eu não sou fã do gênero, né? Eu sou da vida, da luz, então qualquer temática muito bizarra, qualquer gênero assim, que mexe com a escuridão, com essas coisas assim, realmente eu não sou fã, tá? Mas, para quem nunca leu e lê o livro Vilarejo, é realmente surpreendente e eu gostei da leitura e dou 4 estrelas aí para esse livro. Não dou 5, mas dou umas 3, 4 estrelas aí para esse livro, entre 3 e 4 estrelas, porque ele é muito bem escrito. Os contos realmente são independentes, você consegue entender cada história. Apesar de ser independente, se não tivesse o 7º conto que fecha o livro, não seria tão fantástica a história, não seria tão incrível o livro. Então, realmente, recomendo a leitura do Rafael. Vou estar lendo posteriormente outras coisas do Rafael. Vou lá no perfil lá no Instagram, vou pedir para vocês me ajudarem a escolher aí. Quero ler também Stephen King, né, que é o mestre dos mestres, né, desse gênero. Quero ler alguma coisa dele, mas também já adianto que eu comecei a ler It a Coisa e também tive uma sensação ruim e desisti. Eu sei que eu sou medrosa, mas eu comecei a ler It a Coisa nas primeiras páginas. Eu falei, ai meu Deus, acho que eu não vou ler isso não, e desisti da leitura. Mas eu vou retomar em algum momento e vou ler alguma coisa do Stephen King. Até peço para vocês, deixa aqui no box dos comentários qual o livro do Stephen King vocês acham que eu deveria começar sendo eu tão medrosa. O que vocês me sugerem? Você aí que já leu o Stephen King, que adora, né, que tem vários livros dele, deixa aí para mim uma sugestão assim, para uma pessoa medrosa, qual livro do Stephen King você recomenda para começar assim bem de leve? Se é que existe algum livro dele que seja light, tá, gente? Aí vocês colocam aqui no box dos comentários. Essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que possa ajudar você a se decidir se você vai ler alguma coisa do Rafael. Eu tenho certeza que vale a pena ler os livros do Rafael, gostei muito da forma como ele escreveu, ok? Vou pedir novamente para você não esquecer, se você não fez isso lá no começo, faz isso agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos novos, deixa o seu comentário aí no box, curte o vídeo, porque assim você vai estar ajudando esse canal aqui, que preza pela leitura, apaixonada pelos livros, a continuar trazendo outros vídeos e trazendo mais material aqui para vocês através do YouTube. Se você quiser, eu também tenho um perfil lá no Instagram, que é o @asareader. Também tem o mesmo perfil, asareader, no Scoob, no Facebook também a mesma coisa e no Twitter. Eu vou deixar aí no box de descrição os endereços aí das redes sociais para você, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!